Vamos lá, caras. Um exemplo aí sobre a relação entre impulso e variação da quantidade de movimento. Um exemplo prático, tá ok? Um jarro de vidro cai de uma altura de 2 metros, aqui, em dois momentos diferentes. O primeiro é em um tapete bem macio, bem acolchoado, e depois em uma superfície calçada, tá? Com azulejo, alguma coisa do tipo. Sabendo que na superfície calçada ele leva 0,001 segundo para parar completamente, tá? Professor, como assim? Ele não para instantaneamente? Não, cara. Qualquer superfície, por mais dura que ela seja, quando algo toca nela, por exemplo aqui, você colocando o dedo em uma superfície, essa coisa se deforma, tá? Quanto mais rígida for a superfície, menos vai ser a deformação, menor vai ser a deformação. Mas que se deforma, tá ok? Até uma mosca pode deformar um objeto. Agora, isso é proporcional ao peso ou à força que você aplica nela. Tá? Então, ó, ela leva 0,01 segundo, ou seja, ela toca, começa a deformar a calçada, até que deforma o máximo, para. Pronto, velocidade zero ali. Completamente, e na superfície macia leva 0,01 segundo, ou seja, leva mais tempo, ele passa mais tempo deformando a superfície macia, como se era de se esperar, não é verdade? Mostre que a força média, tá? A gente vai considerar a força como sendo constante, embora não seja, aplicada na superfície macia é menor. Então a gente vai provar aqui que, de fato, quando um objeto ele cai em uma superfície macia, a chance dele quebrar é menor. Então vamos lá. Seguinte, aqui eu tenho a superfície calçada e aqui eu tenho a superfície macia, tá ok? O objeto, ele cai da mesma altura nos dois casos, que a altura é de 2 metros, tá bom? Aqui é a altura de 2 metros, tá? Então vamos lá. Depois que ele cai na altura de 2 metros, na primeira superfície, na calçada, que eu vou representar por um C, ele vai deformar um pouco. Então ele vai chegar e afundar até aqui. Estou exagerando muito, tá? Mas muito mesmo. Então ele vai chegar aqui com uma certa velocidade, devido à queda de 2 metros, e vai afundar até aqui, onde a sua velocidade vai ser 0. Tá bom? Então ele é freado pela superfície. Já na superfície macia, vai acontecer o seguinte, ele vai afundar mais. Tá? Ele vai passar mais tempo até ser totalmente freado. Tá ok? Tranquilo? Então, nessas duas situações aqui, a gente quer saber qual a força média aplicada em cada uma das superfícies. Vamos lá. Uma coisa que nós sabemos é que a variação da quantidade de movimento dos dois é a mesma. Por que que eu sei disso, professor? Porque os dois vão chegar aqui em cima, bem na boquinha da superfície, com a mesma velocidade, porque os dois caíram da mesma altura. E eles vão até a mesma velocidade no final, os dois vão até 0, só que um vai mais rápido do que o outro, tá? No caso aqui ele demora só 0,01 segundo, ele aqui demora 0,01 segundo, tá bom? Então primeiro a gente tem que saber com que velocidade os dois chegam aqui. Vamos lá? Fixou a ideia? Vou precisar só de uma figura. Seguinte. Aqui para ambas as superfícies. Inicialmente, meu objeto estava parado lá em cima, velocidade inicial 0. Quando ele chega aqui, ele chega com uma certa velocidade que eu quero saber. Tá bom? Então, nós temos que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu tenho, sentado sozinho vendo TV, que é isso daqui, mais um meio GT ao quadrado. A minha posição inicial eu posso considerar 0. A velocidade inicial, 0 também, tá? Então, ele vai cair de uma altura de 2 metros. Essa é a posição final, a gente considerando o 0 em cima e o 2 embaixo. A sua gravidade, a gente sabe que é 10. Tá ok? E o tempo ao quadrado eu não sei. Então, vai ficar aqui. 2 vezes 2, 4. Passo 10 dividindo. Então, fica 4... sobre 10 é igual a t ao quadrado, tá bom? Logo, t vai ser 4 sobre 10 é 0,4, vai ser raiz quadrada de 0,4 segundos. Então, esse é o tempo que ele demora para cair esses 2 metros, tudo bem? Pronto, professor, mas para que serve esse tempo? O tempo vai servir para achar a velocidade com que ele chega. Por quê? Velocidade é igual a velocidade inicial
mais a gravidade, que é a aceleração vezes o tempo. Tá bom? Então fica velocidade inicial, 0. Então vai ficar gravidade, nós consideramos 10, tempo 0,4. Então minha velocidade para os dois casos é 10 vezes 0,4. Tudo bem? Pronto. Essa é a velocidade com que eles vão chegar no chão. Tá? Agora vamos lá mostrar a relação da força. Tá? Eu vou apagar aqui para poder escrever. Tá bom? Deixa eu apagar tudo aqui logo em cima. Você já deve ter copiado. Tá? Se não copiou, volta o vídeo aí e copia. Tá bom? Então é o seguinte, ó. Como os dois têm a mesma variação da quantidade de movimento, a gente vai usar essa fórmula aqui. Impulso é igual a variação da quantidade de movimento. O impulso, ele é a força vezes o tempo que essa força passou aplicando. Que força é essa, professor? É a normal do chão, tá? Então, a normal, ela passa um certo tempo sendo aplicada, nos dois casos. Igual a variação da quantidade de movimento, ou seja, quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Como isso daqui é igual para os dois, eu vou calcular uma única vez, aqui, separado. Variação da quantidade de movimento vai ser quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. A variação da quantidade de movimento vai ser quantidade de movimento final é a massa do objeto vezes a sua velocidade final. A quantidade de movimento inicial é a massa do objeto vezes a velocidade inicial. Professor, quando ele chega com essa velocidade, mas o solo vai freando ele. Então, a velocidade final dele é 0. Então, a variação da quantidade de movimento é menos, negativo, tem que ser negativo porque ele está sendo freado, vezes a massa do objeto, tá? É a mesma massa, vamos considerar uma massa de 1 kg, para facilitar a nossa vida. Um jarro de 1 kg. 1 vezes 10 vezes raiz de 0,4. Então vai ficar 1 vezes 10 raiz de 0,4 é menos 10 raiz de 0,4 quilogramas vezes metro por segundo, tá ok? Então essa é a variação da quantidade de movimento, tudo bem? Pronto. Agora a gente já sabe isso daqui, substitui. Então vamos lá, para o primeiro caso, que é o caso calçado, tá ok? Da superfície crua. Força vezes. Esse tempo aqui, para a superfície crua, é bem pequeno. É 0,001 segundo. Isso daqui é 10 raiz de 0,4. Se eu passo isso aqui dividindo, a força da calçada vai ser igual a 10 dividido por 0,4 sobre 0,001. Sabe quanto dá isso daqui? Dá 10 dividido por 0,01 dá 10.000. Então fica 10 à quarta raiz de 0,4 newtons. Então, em média, essa é a força aplicada no meu objeto. Tá ok? Pela calçada. Agora vamos fazer a mesma conta, só que para superfície macia. A única coisa que vai mudar nisso é o tempo. Então, a força na superfície macia vai ser força vezes. Isso daqui é 0,01 igual a 10 raiz de 0,4. Passo dividindo, força macia vai ser igual a 10 raiz de 0,4 dividido por 0,01. 10 dividido por 0,01 vai dar 10 à terceira, ou seja, 1.000 raiz de 0,4 newtons. Quem dá menos força, quem aplica em média menos força, é a superfície macia. Então, por isso que é mais fácil, ou mais difícil, melhor, quebrar quando um jarro de vidro, quando ele cai em uma superfície macia. Porque aqui no caso, simplesmente, para esses tempos, a força foi 10 vezes menor. Tá vendo? Bacana, né?